Nesse vídeo aqui, nós vamos abordar o que determina o surgimento ou o aparecimento de um determinado talento na pessoa. Vamos abordar 4 características aqui, uma delas a genética, a outra as experiências de vida, um outro aspecto também serão as oportunidades que a pessoa tem durante a vida e, por fim, vamos falar aqui sobre a questão da prática deliberada. Então, o primeiro aspecto aqui para a gente trazer é a questão da genética. Você já reparou, por exemplo, que tem crianças que desde cedo começam a manifestar ou deixar transparecer determinadas características ou determinadas habilidades? Então, às vezes, aquela criança de 2 anos de idade que já toca um piano melhor do que muitas pessoas que passaram anos a fio tentando aprender a tocar o piano também, ou aquela criança que desde cedo possui uma consciência corporal, um equilíbrio, uma forma de mexer com o corpo que também muitas pessoas não têm. Quase sempre isso está relacionado com a herança genética que ela recebeu. O que é que quer dizer com isso? São características que elas são desenvolvidas em função da herança dos pais, né? Os pais, muito provavelmente, ou os pais, ou alguém dentro daquele ramo familiar, possui aquelas características e ela foi sendo repassada pela genética de pai para filho e aquela criança agora, atualmente, ela está desenvolvendo, ela tá transparecendo essa determinada característica. Então, uma das formas da gente saber os talentos que a gente possui é a gente começar a investigar a nossa família. Por exemplo, que características positivas ou talentos seus pais e irmãos possuem? Você fazer uma breve análise deles pode ajudar você a saber que talentos você tem. Volto a falar, não é uma questão determinante. Não quer dizer que se seus pais têm determinado talento, você também vai ter. Mas é bem provável que sim. Uma outra característica para a gente trazer aqui sobre o determinante do talento são as experiências de vida. Principalmente aquelas experiências que ocorrem nas primeiras fases da infância e também na adolescência. Então, os inputs ou as informações que a gente recebe, as vivências que nós temos nas primeiras etapas da nossa vida, elas ajudam sim tanto a gente a descobrir determinado talento, quanto também a já começar a praticar ou a desenvolver aquele talento também. Então, fica mais difícil para a pessoa, por exemplo, desenvolver um determinado talento dela, se ela só descobre esse talento já depois de uma determinada idade, a partir da fase adulta, por exemplo, se por um acaso ela faz isso quando ela é criança. Quando isso ocorre na infância ainda, fica muito mais fácil da pessoa desenvolver um determinado talento do que se ela descobrir isso na fase adulta. Uma outra característica que é bem relevante aqui são a questão das oportunidades de vida. Então imagina só, muitos talentos que nós possuímos, a gente só sabe da existência deles porque ocorreram determinadas oportunidades na vida que nos confrontaram com a possibilidade de ter que empregar aquele talento. Então, tem várias pessoas, inclusive tem uma característica, né, uma designação que nós chamamos de talento oculto, que é a condição da pessoa ter um determinado talento, mas em função tanto das poucas experiências de vida que ela teve, quanto das oportunidades que ela teve também, aquele talento vai passar desapercebido por ela até ela ter a oportunidade de utilizá-lo pela primeira vez. E a oportunidade também que a gente tem na vida, as oportunidades de modo geral, elas também têm um outro efeito benéfico, né? Que elas podem também permitir que a gente utilize com frequência esses talentos, fazendo com que eles se desenvolvam naturalmente no decorrer dessa utilização. E por fim, uma última característica, um último aspecto que é importante a gente trazer aqui como um definidor ou um determinante do talento pessoal, é a questão da prática deliberada e constante. Essa prática deliberada e constante ela é trazida, inclusive por um autor chamado Malcolm Gladwell, no livro Fora de Série, Outliers, e ele fala que o seguinte, que o talento em si, quando ele vem do aspecto genético, ele é importante, mas tão ou mais importante do que a pessoa nascer com um determinado talento, ou ela ter um determinado talento, é ela praticar, né? Ou seja, um talento ele é encarado como um potencial, que ele pode vir ou não a se transformar num talento de fato.
Então ele cita lá a questão, por exemplo, da pessoa praticar durante 10.000 horas uma determinada atividade ou uma determinada ação para que ela se torne de fato expert naquela área ou naquela atividade. Então fica aqui um aspecto importante da gente trazer, né? O talento ele é só um potencial. Se você nasce com um determinado talento, não quer dizer que você vai ser melhor ou pior do que as outras pessoas. Uma pessoa que não nasceu com talento da mesma forma que você, se ela praticar durante anos a fio, enquanto você deixa o seu talento guardado na gaveta, essa outra pessoa muito provavelmente vai se tornar mais bem-sucedida ou vai ter esse talento mais desenvolvido do que o seu. Então não deixe seus talentos guardados na gaveta, utilize-os no dia a dia, empregue-os de modo deliberado, faça com que esses talentos possam render de fato algo produtivo para você e para as pessoas que estão ao seu entorno.